Efeito sanfona. Uma desgraça na sua vida, eu sei. Antes da gente começar o nosso papo aqui, quero dizer que eu vou falar para 3 pessoas. Eu vou tentar conversar com essas 3 pessoas. A primeira pessoa que eu vou querer falar aqui é com a pessoa leiga, às vezes que precisa de ajuda e está confusa. Só que para essa pessoa eu não vou dar respostas. Eu vou no final desse vídeo fazer algumas perguntas que eu faria em consulta para você refletir, para você mesmo achar a chave para resolver esse grande enigma da sua vida, que é você mesmo, Marroi. Então, através de perguntas, eu quero que você reflita sobre o porquê que você está ganhando peso após emagrecer, ou por que você está tendo dificuldade para manter-se magro. Será que um dia você ficou magro de verdade? Será que essa magreza, o magro de verdade não é para dizer assim, não, eu fiquei realmente magro, mas será que essa magreza era tua mesmo ou era de alguém que você emprestou? Alguém que você se comparou? Vamos pensar, vamos pensar sobre isso. Eu acho que esses foguetes lá fora é para você. A outra pessoa que eu vou falar também é para você que é meu aluno, minha aluna da formação nutrição avançada, e esse tipo de assunto aqui você vai encontrar, deixa eu mostrar. Esse tipo de assunto você vai encontrar aqui, ó, na nossa formação nutrição avançada. Você vai na playlist capacitação e emagrecimento funcional e você vai encontrar na capacitação e emagrecimento funcional, você vai encontrar a aula 4, os períodos críticos do emagrecimento. Lá a gente vai falar sobre as consequências, tanto metabólicas quanto fisiológicas, sociais, psicológicas do reganho de peso, ok? Então, se você é meu aluno, vai lá, trilha de aprendizado CEF, Capacitação e Emagrecimento Funcional, aula 4. E se você não é meu aluno, o que eu não acredito numa coisa dessa, se você é nutricionista e não é meu aluno, por favor, tem um link aqui. Dia 7 de maio vai abrir a próxima turma da formação Nutrição Avançada, ok? Vamos falar então sobre essa desgraça que é o efeito sanfona. E vamos falar de um jeito calmo, tá? De um jeito que, aqui ó, tô bebendo a minha água no meu copo Stanley, ok? De um jeito sossegado aqui, só tá nós. Porque é um problema. Quantas pessoas você conhece que emagreceram e permaneceram magras? Isso, para algumas pessoas que defendem algumas teorias dietéticas, a galera que... Desculpe. A galera, assim, vamos dizer assim, negacionista das calorias, eles falam que dieta não funciona por causa disso, mas isso não tem nada a ver, tá bom? E você vai entender aqui o que acontece. Primeiro, vamos pensar, eu trago esse artigo da Nature porque ele traz uma reflexão muito interessante. Ele mostra como se fosse um tabuleiro de xadrez que o nosso consumo de energia e a nossa atividade física é equilibrada por fatores internos e fatores externos. Ou seja, para a pessoa que quer permanecer magra, ela não vai ter que cuidar só da microbiota. Aqui o nutricionista consegue ajudar ela, mas ela vai ter que cuidar com outras coisas, com o ambiente de trabalho, com o ambiente alimentar dela, com o sistema econômico em que ela está envolvida, a sua capacidade econômica também, certo? Se há uso recreacional de drogas, né? Algumas drogas podem alterar o comportamento alimentar, se há excessivo televisão, hoje em dia não é nem mais televisão a coisa, né? O problema é celular. Celular não da célula, celular do smartphone, disso aqui. Então veja, ainda que você tenha um metabolismo desgraçado, um metabolismo que é ruim no popular, um metabolismo lento, uma tireoide lenta, isso aí também está subjugado ao ambiente. Porque veja, a gente tem 3 ambientes para pensar. A gente tem o macroambiente, vamos dizer assim, que é o país que você vive, as comidas que chegam no seu país, se o teu país está passando por um problema econômico que não chega a tal tipo de comida, ou até a relação de políticas externas, né, políticas exteriores. Aí a gente tem o microambiente, que é a nossa casa, o nosso trabalho, e a gente tem o nosso ambiente interno, que é o nosso comportamento,
as nossas reações celulares, nossos hormônios, então tudo é ambiente, né? Como se fosse uma esfera dentro de outra esfera. E aqui o fato é que é preciso você tentar enxergar qual desses ambientes que está te atrapalhando mais. E para o Nutri, qual desses ambientes que você enxerga que realmente é um problema na vida do teu paciente. Porque às vezes está achando que é tireoide, mas essa pessoa é uma mulher que está sofrendo assédio moral no trabalho, que desconta na comida, entende? Então, assim, é preciso que tenhamos um olhar um pouquinho mais abrangente, um pouquinho menos reducionista, certo? Esse mesmo artigo, ele traz isso, ó, uma balancinha de quanto a gente come, quanto a gente gasta e as causas disso, né? Que podem ser colocadas em causas de overeating, causas de comer excessivo. Então, você come excessivo por uma relação sociocultural, falta de conhecimento acerca de uma boa alimentação, fica beliscando, né? Toma alguma medicação que altera seu apetite, né? Esse overnutrition, esse overeating, esse comer demais. E por que você está gastando pouca energia? É a questão dos hormônios? Porque você, mulher, realmente não vai ter tanta testosterona que nem homem? Tem alguma relação com medicamento, etc. Por que está sem fazer atividade física? É uma relação sociocultural também? Você não tem estímulo para fazer atividade física? Você tem algum problema físico que está te impedindo? Enfim, basicamente, aqui eles organizaram todas essas palavras aqui em 3, né? Em 3 itens. Então, o que eu estou fazendo agora é levantar a questão de que é preciso você olhar, e eu fui aprender isso só depois de um doutorado em saúde pública, é preciso você olhar para o ambiente maior, para o cenário todo. Não adianta você mudar a geladeira da tua casa se a geladeira do teu trabalho não foi mudada. É muito difícil você assumir uma postura de quem está fazendo dieta se no seu ambiente as pessoas elas zoam porque você está de dieta, elas no ambiente familiar ficam tirando sarro, você se sente incomodado, ou você emagreceu e está falando assim, nossa, você está parecendo apática, você está parecendo abatida. Então, e o que você vai fazer? Mudar as pessoas? Não. A única coisa que a gente tem controle é nós mesmos. Claro que para mim agora no lugar que eu tô aqui falando de um problema que eu não tenho, que é o sobrepeso, é fácil. Na sua pele é diferente, eu sei disso, que não é simplesmente, né? Mas talvez começar com a terapia, pensar nisso, como que eu recebo as críticas das pessoas, como que eu podia me posicionar melhor, né? Isso é uma coisa pra gente pensar. Fisiologicamente, quando você emagrece, ocorrem alterações no seu corpo, fisiológicas, que essas alterações, desde aqui eu estou mostrando alterações da matriz extracelular dos adipócitos, desde alterações biomoleculares que vão fazer com que teu corpo tenda a querer fazer um reganho por um sentimento de que... Sentimento é foda falar isso da célula, né? Por uma tendência biológica de preservação, um imperativo biológico, né? O imperativo biológico é preservar a vida, né? Diferente do imperativo categórico de Kant. Mas eu não sei falar de Kant, eu vou falar do imperativo biológico. O imperativo biológico é querer preservar a vida. É a vida acima de tudo. Então o teu corpo ele vai se defender. Seja fazendo alterações nos adipócitos, seja fazendo alterações no teu metabolismo, no teu gasto energético do dia a dia. Você limpava a casa, vai ficar com mais... sei lá, não no sentido pejorativo, mas vai ficar com preguiça, com cansaço, não vou limpar. Então, o gasto energético não do exercício, não da atividade física metódica, também vai diminuir. Então, veja, aqui é muito interessante a gente perceber que temos aqui são os adipócitos pequenos. Tá? Então, cada corzinha dessa é o tamanho dos adipócitos. Então, adipócito pequeno, adipócitos médios, adipócitos grandes. Perceba que quando você faz uma restrição alimentar, quando você termina o exercício, quando você termina um programa de dieta, você vai ter muito mais adipócitos pequenos. Por quê? Porque você murchou esses aqui, ó. Então você tem adipócitos pequenos. Adipócitos pequenos vão sinalizar também, via leptina e tudo mais, vão sinalizar que você está com carência de energia, com carência de reservas de energia.
Aí depois o que acontece? Na fase de manutenção a gente engorda um pouquinho, isso acontece, faz parte, e depois, geralmente o que acontece ali, os 9 meses para frente, as pessoas recuperam tudo. Você tem forças, e sobre essas forças que nós vamos falar agora, que é o drift do McLean, que eu ensino para os meus alunos. Perceba, quando você está num projeto de perda de peso, olha essa flechinha aqui, perda de peso, você tem, imagine uma balança, você tem o teu comportamento voltado para perda de peso, ou seja, você começa a dizer não quando te oferece uma sobremesa, você tem um comportamento de fazer exercício. O ambiente também, você procura ambientes, né? Ah, vamos sair jantar? Vamos, aquele lugar serve salada? Beleza, eu vou. Né? Você procura ambientes. E o teu metabolismo, ele começa a querer voltar para o ganho de peso, que é o que eu mostrei aqui nos adipócitos. Por que teu metabolismo volta para o ganho de peso? Porque ele quer compensar. Porque se você seguir nessa constante, ele não sabe que está de dieta, tá? Ele sabe que está faltando energia. Se você seguir nessa constante, você morre. Só isso que acontece. Né? As pessoas morrem de desnutrição por causa disso. Então, teu metabolismo vai tentar puxar aqui e ele vai arrastar isso aqui também. Então, veja, eu começo a emagrecer, eu chego num ponto crucial do emagrecimento, que seja quantos for. Não dá para dizer assim, as pessoas que chegam aos 10 quilos, cada pessoa é uma, gente. Evite generalizações. Tá? Então, há um momento que o metabolismo quer equilibrar para ganho de peso. Por quê? Porque o imperativo biológico. Aí você começa a alterar teu comportamento, você começa a abrir concessões. Ah, eu já emagreci tudo que eu queria, não tem problema eu dar uma beliscadinha. Ah, eu já emagreci tudo que eu queria, não tem problema ir num pub e tomar uma cervejinha. Aí você começa aquele comportamento inibitório que você tinha, você começa a desacelerar ele. Ou seja, você vai cair num ponto em que a balança vai pesar para esse lado. Aí você vai ter o ganho de peso. Você vai ter um metabolismo voltado para a reserva. Você vai ter o comportamento permitindo certas concessões e você vai ter um ambiente que você não liga mais muito assim. Entende? Então passou aquela fase da dieta, aquela empolgação inicial, e você ou queria mais, ou tá travado no peso, e você vai querer resolver isso daí. Aí o que você pensa? Bom, antes eu era triste e gordinha. Agora eu sou triste e magro. Agora eu vou ficar, então, feliz e gordinho. Entende? Então, é delicado. O emagrecimento é um processo delicado. E eu falei que no final eu ia trazer algumas perguntas, né? Que são pertinentes. Então, as perguntas que eu colocaria têm muito a ver com o passado. Se você já teve um efeito sanfona, que cientificamente chamando, a gente chama de reganho de peso, se você já teve isso, então se pergunte, primeiro de tudo, houve muita pressa para perder? Eu não estou dizendo que perder rápido é ruim, mas para a maioria das pessoas, a condução tem que ser mais, sabe? Veja, você passou 30, 40 anos com sobrepeso e você está querendo em 6 meses resolver isso, em um ano. Não é coisa para um ano. Se você emagreceu o que você quer em um ano, você está no lucro pra caramba. E tem gente que fala assim, ai, mas um ano. Entende? Claro que, num primeiro momento, dá para você entrar com estratégias para dar uma acelerada no emagrecimento, desde que isso esteja consciente para ambos os lados, para o paciente e para o nutri. Tá? Então, cuidado com a pressa. Segundo, houve comparação? Você está querendo emagrecer igual a sua amiga? Você está querendo emagrecer igual ao seu marido? Igual a sua esposa? Cuidado! As pessoas são diferentes. Pelo mesmo motivo que tua mão é maior ou menor que a dele, que teu pé você calça 35 e seu marido 42, pelo mesmo motivo que ocorrem diferenças anatômicas, essas diferenças existem também em outros setores, inclusive psicológicos. Houve mudança do ambiente? Olha que importante aqui. O que mudou nos lugares que você frequenta, nas coisas que você come, nas coisas, nos aplicativos que você usa? O que mudou desde que você reengordou? Né? Houve boa condução, não só do profissional, é claro, mas condução sua. Né? Porque às vezes fica naquela ânsia de querer emagrecer rápido e gera um problema sério. Você só estava sendo fake. Você só estava sendo outra pessoa.
Aí depois, passou um tempo, você voltou a ser quem você era. Houve respeito próprio? Eu acho que eu deixei por último, não por acaso, essa pergunta, porque eu não acredito, e agora eu vou falar, falei esses dias na mentoria e vou falar cada vez mais. Eu não acredito em mudança de hábitos alimentares sem autoconhecimento. Não acredito. E autoconhecimento é autorrespeito. Respeite os seus limites. Respeite a sua realidade. Respeite as coisas que você cresceu comendo. Respeite. Mas respeite também a sua saúde. Não se entregue para a indústria de ultraprocessados de maneira com a guarda totalmente baixa. Então são perguntas que eu gostaria que ficasse aqui. Pensa sobre elas de maneira assim profunda mesmo. Anota num caderninho. Houve pressa? Houve comparação? Houve mudança real do ambiente? Ou você só mudou a geladeirinha de casa e está numa família e não houve educação alimentar para tua família, então tudo voltou como era antes. Houve boa condução? Se você achou que o profissional que você procurou não conduziu bem, procure outro. Dê chance para outro. Não generalize. Existem nutricionistas muito bons. Na verdade, a maioria são bons. E sempre se respeite. Assim como no exercício físico você tem que respeitar seus limites para não se lesionar, na nutrição você também tem que se respeitar. Bom, e por fim, eu gostaria de deixar uma mensagem que eu acho que não é do Gabriel Pensador, mas a primeira vez que eu ouvi essa mensagem foi num álbum dele que tem ele como criança no álbum, né? Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. E tem uma música chamada Tem Alguém Aí, eu acho que é a 8ª música do álbum, a 7ª, enfim, que ele termina a música, ou no final da música, ele fala, para quem é uma música que fala sobre o vício das drogas, né, e tudo mais, mas ele fala assim, para quem sabe olhar para trás, nenhuma rua é sem saída. Para quem sabe olhar para trás, nenhuma rua é sem saída. Isso significa aprenda com seus erros. Busque ajuda profissional e tente respeitando os teus limites. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que se você quer ser meu aluno, tem uma descrição aqui para você entrar na pré-inscrição. Até o próximo vídeo.